Os conselhos tutelares da criança e do adolescente passam, a partir de 2015, a ter eleições a nível nacional, as eleições acontecendo em todo o país ao mesmo tempo. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 26. A partir de agora, tem um dia unificado para a eleição de todos os conselheiros tutelares do Brasil, né? Vai acontecer em um dia só, a nível de Brasil. As eleições a nível de Brasil para a escolha de conselheiros tutelares vai acontecer no dia 4 de outubro de 2015, né? Então, os municípios aí teve que organizar as leis municipais, alterando a questão da data das eleições, ou seja, teve que alterar também mandatos, que tinha mandatos que terminavam antes dessa data, como foi o caso de Iporá, né? Então a gente teve que fazer uma alteração na lei e depois também prorrogar o mandato dos conselheiros tutelares, que antes era de 3 anos e agora, a partir da unificação dessa eleição, os mandatos também passam para 4 anos. Como é que está o processo na cidade de Iporá? A gente lançou esse edital em abril, né? E as inscrições estavam previstas para esse mês. Elas estão abertas desde o dia 8 e se encerra na próxima sexta-feira, no dia 26. E aqui em Iporá, infelizmente, não tem muitos candidatos, a procura está baixa, né, na nossa avaliação. Hoje a gente tem apenas 6 inscritos, né? E a resolução ela recomenda que é necessário ter pelo menos 10 candidatos para a gente ter, como o Conselho Tutelar é composto por 5 membros, a gente precisa ter 5 membros titulares e pelo menos 5 suplentes, né? Então a gente queria ter mais candidatos, mas infelizmente não tem acontecido isso. Se não conseguir alcançar a meta de pelo menos 10 inscritos, qual o procedimento? Então, a gente acredita que vai ter que fazer uma retificação no edital prorrogando as inscrições, né? Aqui também a Promotoria da Infância e Juventude também nos acompanha no processo, né? Então, em conversa com o promotor, a gente já esteve conversando sobre essa possibilidade. Então, a recomendação que a gente tem da promotoria, que espere o prazo finalizar e, se não alcançado o número mínimo de candidatos, que é 10, a gente vai ter que verificar uma forma legal de estar retificando o edital, ampliando aí o período de inscrição por mais algum período. Quais os requisitos para que as pessoas que se interessem possam se inscrever? Então, os requisitos mínimos são a documentação pessoal dele. Aqui no município de Iporá, tem previsto nas leis municipais que exige a Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos, né? E depois também tem uma exigência que é a comprovação que esse candidato tenha trabalhado por um período com criança ou adolescente, né? Então, ele tem que ter uma entidade cadastrada no Conselho Municipal que comprove que o candidato trabalhou pelo menos 1 ano com criança e adolescente. Aí precisa de pelo menos 3 entidades diferentes que comprove que o candidato tenha trabalhado com criança ou adolescente. Aí, no mais, a documentação pessoal dele exige ensino médio. Aí vem a documentação pessoal, tem também a questão da certidão negativa criminal, né, previsto para que o candidato não tenha nenhum antecedente criminal, e além essas recomendações. Exemplo de entidades que são cadastradas e que podem emitir esse documento comprovando que a pessoa tem trabalho aí de pelo menos 1 ano com criança e adolescente. Aqui em Iporá, todas as entidades que trabalham com criança e adolescente são cadastradas. Por exemplo, as escolas municipais e estaduais, todas as igrejas, né? Aí nas igrejas, por exemplo, a gente aceita, vamos supor, você que tem um trabalho na igreja evangélica. A gente pode aceitar uma declaração do pastor comprovando que você tem um trato, por exemplo, com os adolescentes da igreja. Por exemplo, o coordenador da escola dominical ou da igreja católica da catequese pode comprovar também que ele trabalha com criança ou adolescente nesse serviço, né? Então, são uma série de entidades que podem expedir essa declaração. Mas, é claro, o candidato, e da mesma forma a entidade, os dois têm que comprovar, né? Não dá para, por exemplo, um candidato forçar, porque a gente sabe que as entidades aqui são idôneas e que não vão fazer essa declaração.
O procedimento, o local para fazer essas inscrições? As inscrições elas estão sendo feitas na sede do Conselho Municipal, que hoje ele está situado na sede do CRAS. Ele fica ali na Avenida Pará, quase de frente ao antigo fórum, né? E pode procurar a nossa secretária lá, que ela tira todas as dúvidas, tem um requerimento de inscrição e que a gente está lá total disposição para atender qualquer pessoa que tem interesse e que tem os requisitos para candidatar ao Conselho Tutelar. Nós agradecemos pelas informações sobre essas inscrições para aqueles que desejam oferecer o trabalho aí diante do Conselho Tutelar. A gente também agradece em nome de todo o Conselho Municipal e a gente reafirma que ainda dá tempo, né? Se você tem o perfil, se você tem essas exigências, essas recomendações que você gosta do trabalho com a criança e adolescente, seja convidado, né, a participar dessa eleição. É um processo, ele é do ponto de vista burocrático, ele é até um pouco burocrático, mas a função também exige isso, né? Mas que ele é um trabalho bastante gratificante também.